Então, beleza. Na aula passada a gente viu ali a sobrecarga de métodos, né? Agora a gente vai ver o polimorfismo. O que que é o polimorfismo? A gente vai aproveitar essa estrutura aqui de interface. Então, isso daqui ela é uma classe abstrata. E isso daqui é uma classe concreta. O que a gente vai fazer? A gente vai implementar outra classe. Então, primeiro, vamos tirar e vamos deixar aqui apenas um dos métodos, tá? Como estava antes já. Maravilha. E aqui a gente coloca aqui a média de aprovação padrão. Vamos deixar até essa constante bonitinha aqui, ó. Maravilha. Então, assim, nosso código estava antes assim. Então, a gente não vai mexer a jogada e a estratégia do polimorfismo é não alterar as classes. Isso é um dos princípios do Solid, é não alterar a classe, certo? Ela pode ficar aberta para expansão, mas fechada para alteração. Certo, aí aqui eu vou copiar essa classe aqui, ó, só para vocês observarem, entenderem aqui, né? Depois a gente vai mudar alguns detalhes. Aqui, ó, por exemplo, calcular média avançada, né? Então essa daqui vai ser uma nova classe. Nós temos alguns poréns aqui. Nós vamos criar um outro arquivo aqui, ó. Então, file new unit, né? Aí aqui a gente vai colocar a seção type e a gente vai transportar então Ctrl X e Ctrl V. E aqui a gente vai salvar aqui, ó, como calcular média avançada. Aí vai ficar um pouco legado esse código, porque o ideal era você ter um arquivo só para interface, aí um arquivo para calcular média padrão e um arquivo para calcular média avançado. Mas porém isso daqui vai exigir a gente refatorar muito e o objetivo da aula não é isso, tá? Então o máximo que eu vou fazer é criar aqui, porque se eu quisesse criar outras médias, eu vou criar outros arquivos, né? E daí com calma, na hora certa, eu refatoro para poder desvincular isso daqui, certo? Então, maravilha. Aí aqui a gente vai precisar de um Alt F11, né? E juntar aqui na interface para a gente poder dar um uses aqui nessa biblioteca, que é para ele usar o que? A interface aqui, ó, certo? Agora Ctrl Shift C e aí eu consigo fazer as implementações necessárias aqui, ó, do new. E aqui a gente vai fazer a média. A gente pode aproveitar aqui, ó, o calcular, né? E aqui a gente vai mudar para 7. Aqui está faltando uma biblioteca, Ctrl Shift A, ó, sysutils, dá um OK, né? Até na implementação aqui mesmo, ó. Maravilha. Então, beleza. Isso daqui seria muito interessante para quando você tem vários tipos de médias que precisam ser calculadas com vários cursos diferentes, etc. Então, isso daqui é perfeito, porque é que aqui ficou muito simples, né? A gente só mudou um parâmetro, mas e se os cálculos, as médias, os semestres fossem diferentes? Aí seria mais interessante esse método do polimorfismo. Então, não vai crucificando logo de cara assim. Existem casos e casos, né? Esse caso ficou mais claro que só um parâmetro, só por causa de um parâmetro é melhor eu sobrecarregar o método. Mas então, se eu tivesse mais notas, se eu tivesse semestres diferentes, sei lá, ou mais, se tivesse 5 tipos de classificação diferente, certo? Então aí com certeza cada uma você vai ter que reprogramar o calcular. E vamos lá então agora para utilização dessa técnica do polimorfismo. Agora a gente vai fazer o seguinte, aqui vai melhorar, ó. Aqui em vez de eu ter dois métodos,
Aqui, ó, turma 1 e turma 2, tá vendo que tem prós e contras? Aqui a gente vai fazer um método só, que vai ser assim, ó, procedure, só que assim, aqui a gente poderia fazer um método só. Porém, se eu precisar refatorar muita coisa, eu vou te dar mais algumas opções, mas vamos com calma, ó. Procedure, média, né? E eu vou passar tipo da turma, que ela vai ser o quê? A gente pode criar aqui, ó, uma chamado enumerados aqui, ó, t tipo turma for igual a tipo turma. Ó, lembrando que aqui, isso daqui é um enumerado, certo? Aqui você já coloca alguns valores pré-definidos que são constantes. Esse cara, ele vai valer zero, porque ele está na posição zero. E esse cara vai valer 1, porque ele está na posição 1. Começa sempre de 0 e 1. Eu vou sincronizar isso daqui com esse tab sheet aqui, ó. Aqui é 0, essa página aqui é 0 e essa página aqui é 1. Isso daqui é chamado de tab sheet. A gente já vai ver isso daqui, ó, tab sheet, ó, certo? Vocês vão entender. Então eu vou passar agora aqui, ó, vou dar até um Ctrl C aqui, ó, de qual tipo que vai ser? Vai ser do tipo da página. Eu vou dar um Ctrl Shift C, eu vou fazer um case aqui, ó, caso, né, eu vou colocar aqui a tipo da turma, né, ele vai fazer o que, ó? Quando eu dou um enter aqui no final do off, ele já preenche para mim. Isso daqui já é nativo do próprio Delphi. Ele já reconheceu esse tipo, ele já veio aqui em cima, já pegou os valores e já colocou, já preencheu o comando para a gente. Então ele está falando assim, ó, se for isso, o que que você quer fazer? Eu vou escrever aqui na frente, ó. Então eu vou criar uma variável aqui, ó. Essa variável vai ser o nosso polimorfismo. Ela vai se morfar. Ela vai ser local e ela vai ser o calcular média. E ela vai ser de que tipo? Do tipo e desse tipo aqui, ó, dessa interface nossa aqui, ó, calcular média. Então, eu consigo agora instanciar esse cara aqui, ó. Eu vou vir aqui instanciar. Eu vou fazer sem fábrica aqui, eu vou fazer da maneira mais fácil possível, tá? Eu vou falar assim que ela recebe. Eu vou ter que dar alguns uses aqui, ó, um uso é mais no avançado também, ó, só na implementação que eu vou precisar dele, para mim falar assim, ó, se for avançado, então eu vou precisar da classe T calcular média avançado ponto create. Então eu criei uma instância dela avançado. Se não, eu vou criar ela sem ser o avançado, que é o calcular média que a gente vai considerar como se fosse padrão, como se fosse normal. E aqui embaixo eu vou chamar ela aqui, ó, L. Na verdade, vamos só dar uma... a gente vai precisar aqui, ó, dar um begin aqui, porque quando é uma linha, não precisa de begin end, certo? Mas quando tem, vai ter mais linhas aqui, então a gente vai precisar de begin end. Aqui eu vou dar um enter aqui, ó, begin e end. Porque a gente vai precisar de umas variáveis aqui, ó, L, nota 1. Eu posso colocar uma vírgula aqui, ó. Eu gosto de fazer, apesar de ser mais trabalhoso, isso daqui é cacuete, tá? É doble. Isso daqui sabe, frescura, né? Todo mundo tem as suas frescuras, seus cacuetes, toque, né? Essas manias, né? Eu gosto de colocar uma variável em cada linha, né? Mas eu poderia colocar uma vírgula aqui e colocar na mesma linha, mas enfim, não se peguem a esses detalhes, a não ser que lhe agrade, né?
Beleza, então aqui eu vou precisar, eu instanciei o objeto e agora eu vou precisar pegar aqui, ó, L nota. Por que que eu fiz isso? Vocês vão entender bem agora, ó. Porque eu tenho, se for essa aba, eu preciso pegar esses edits. Se for essa aba, eu preciso pegar esses edits. Por isso que eu criei a variável ali. Porque ali no final, depois, eu vou executar uma vez só o resultado final. Então aqui, ó, EDT, ó, EDT1 é a turma A, que é a primeira aba ali, avançado, ponto value, certo? Então eu vou copiar aqui isso daqui para agilizar aqui, ó. Agora a nota 2 da nota 2 da turma A. Aí eu vou copiar isso daqui. Qualquer coisa se for muito rápido, dá um pause no vídeo, dá uma analisada. Ó, nota 1, agora turma B aqui, ó. Por isso que os nomes, pessoal, é fantástico você trabalhar com os nomes certinhos, ó. Não tem erro, eu nem precisei ir lá ver porque eu já deixei padronizado os nomes. Então agora, aqui, depois que eu passei aqui nas condições, aqui é um comando condicional, ó. Se for avançado, ele faz isso, ele cria uma instância e daí atribui os valores nas variáveis aqui. Se não, ele vai pegar as variáveis de outro local e vai instanciar uma outra classe. Agora eu vou pegar aqui essa minha variável aqui, ó, que ela é ela é polimorfo, nem sei se existe isso, né, mas ela é uma metamorfose ambulante, né? Ela se transforma em classes diferentes. Agora que o calcular aqui, ó, eu vou dar um, né, eu não vou poder agora eu vou usar diferente ela, eu não vou usar mais com o new, eu já vou usar o calcular direto, tá vendo que eu estou usando ela de uma maneira diferente, né? E aqui também eu até comi barriga aqui, que poderia ser o new aqui, ó, né? Fica até mais bonitinho aqui, mas tanto faz, os dois vão dar na mesma, certo? Maravilha. Aí aqui que eu não vou usar o new. Por que que eu não vou usar o new? Porque eu já instanciei aqui em cima, né? Maravilha. Então agora eu vou calcular e eu vou passar as minhas duas notas aqui, ó. L nota 1, vírgula, L nota 2. E observe que a mágica vai acontecer e ele vai resultar aqui eu posso dar até aqui ó, a mensagem, né, ó, show message, né, no que ele for resultar, ele vai trazer uma string, né? Então observa que aqui eu nem precisei passar o parâmetro de média aprovada, né? Porque está dentro do calcular, ó, então isso o pessoal confunde um pouco, ó. Quando eu instancio esse cara, ele vai entrar no calcular dessa classe aqui, ó, e vai fazer isso. Quando eu instancio essa outra classe aqui, ele vai entrar na classe e vai rodar o conteúdo desse método aqui. Entendeu? Então, isso é polimorfismo. Isso daqui é eu trabalhar com uma variável genérica aonde ela vai assumir a classe que você desejar, conforme as condições que você quiser. A condição aqui era o tab order. Agora vamos usar esse cara aqui, ó. Como é que se usa esse cara? A gente pode vir aqui. Então assim, ó, para mim não afetar o sistema, aqui eu vou deixar do jeito que tá. Vamos supor que eu tinha 50 chamadas. Ele continua do jeito que estava. Mas nas novas chamadas eu posso usar o novo método. Na verdade não é na B, né? Na verdade é na turma A, né? A gente tem que mudar na turma A. Então dois cliques aqui, ó. Então eu vou trocar, em vez de usar esse método aqui, eu vou usar o método novo, né? Então eu vou apagar aqui, ó. Então vai ser self calcular média. E aqui eu vou passar o tipo, ó, tipo de turma, Ctrl Shift, pedir ajuda aqui, ó, avançado, tipo de turma avançado, certo? Então, seria isso daqui, ó. Vamos rodar para fazer um teste. Ele deu um erro aqui, né? Porque justamente a gente não está usando mais isso daqui. A gente não vai usar mais essa turma avançada aqui, ó, né? Então vamos até remover isso daqui
Vamos remover aqui, ó. Vamos remover aqui. Vamos apagar esse método inteiro aqui, ó. Calcular turma A, né? E já vamos vir aqui e já vamos tirar ele aqui, ó. Calcular turma A, certo? Vamos só deixar o que precisa, né? Pra gente, pessoal, eu estou dando um exemplo aqui para você impactar o mínimo possível no seu código, né? Códigos legados e tal. Apesar do meu código ser simples, imagina se tivesse mais 20, 30 lugares da chamada, né? Então aqui, nesse exemplo aqui, aqui a gente já está tudo aqui em uma unit só e tal. Mas imagine se você tivesse 50 units impactado e tal. Então você só vai alterar nesse exemplo aqui, a gente só está alterando aqui na turma A. Na turma B e todas as outras 20, 50, 100 chamadas, a gente não vai ter alteração, certo? E é isso que a gente vai ver agora aqui, ó. Vamos testar aqui na prática, ó. Então vamos ver aqui, ó. 6 e 6 é para ele não passar, ó. Olha lá, reprovado, 6 e 6. E aqui, 6 e 6 é para ele ser aprovado. Vamos só fazer um teste aqui, ó. Eu vou colocar um breakpoint, ó. Eu estou aqui na classe que já existia. Vou colocar um breakpoint aqui nesse método. E aqui na classe nova. E vou colocar um breakpoint aqui nesse método. E vamos fazer um teste aqui, ó. Na classe B, que é como já estava, eu vou clicar. Ó, ele entra na classe que já existia, calcular média, vai entrar aqui, F8. Ele está perguntando aqui porque eu alterei, né? Eu vou falar assim, não, pode continuar compilando aqui, ó, F8 e F9. Show de bola, ó. E agora eu vou clicar aqui, ó, na nova implementação, ó, e ele vai entrar aqui na classe nova e vem aqui, ó. E observa no nosso código aqui, ó, que ele só chama uma única vez, o calcular é chamado uma única vez. Aqui é os parâmetros, né? Ó, se for isso, preencha esses valores aqui. Se não, preencha esses outros valores aqui, ó. Certo? Então é isso, pessoal. É um conceito bem legal. Abra sua mente para os mais antigos aí, né? Olha para isso e já acha que é muito código, mas fica o código bem estruturado, é melhor para dar manutenção, fica mais organizado, certo? É claro que as duas opções são boas. Depende, cada caso é um caso. Nesse exemplo aqui, ficou muito mais prático a gente só sobrecarregar aquele método. Mas se você sobrecarregar uma vez, sobrecarregar duas, três, quatro, daqui a pouco fica um código extremamente Frankenstein ali, né? Então tem que ter bom senso, tem que ver até onde que é possível essas classes, essa regra de negócio ser alterada, ser manipulada, ser ampliada, né? Então tem que analisar. As possibilidades são ótimas, mas você tem que, com o tempo, você vai pegando um jeito para ver qual caminho que é o mais eficiente, qual que deixa o código mais organizado e bom para ser expandido, né? Fechou? Até a próxima. Valeu!